Pessoal, é o seguinte, então, a respeito de remédio é uma situação que pode parecer simples, mas não é, né? É um motivo, inclusive, de fiscalização, penalizar comunidades por conta disso. Então, eu tenho alguns exemplos que eu fui numa comunidade uma vez que o remédio, quem controlava ele, quem ficava com a chave era um acolhido, né? E é inadmissível isso aí, né? São remédios que são controlados, remédios que não pode um acolhido tomar conta disso daí. Então, como que deve ser a questão do remédio? Primeiro, todos, 100% dos remédios têm que ter receita médica. Eu lembro claramente que eu atuava na comunidade terapêutica, né, como eu já mencionei, e foi lá a fiscalização e ele perguntou: você tem algum remédio aí sem receita? Eu falei: tem. Aí eu abri lá o armáriozinho, tem esse aqui que é para dor de cabeça, esse aqui para não sei o quê. O cara me autuou ali: não pode, você não pode ter nenhum remédio. E eu desconhecia isso na época, falou que eu estava começando e fui repreendido por isso. Então, todo medicamento tem que ter receita médica, né? Se o acolhido já toma algum que já vai trazer de casa, só aceite receber esse medicamento com receita médica. Se não tiver, não atende. Ah, mas é uma simples dor de cabeça. Não importa, tá? É uma cólica menstrual. Não importa, tem que ter receita médica, tá? Então não vacilem nesse sentido. Outra questão que é de suma importância em relação aos medicamentos é que assim, eles têm que estar em local fechado com chave. Então, não pode ficar aberto, não pode ser acessível para as pessoas aí. E a última coisa sobre o remédio é que a responsabilidade é do responsável técnico. Ele é que tem que fazer a administração dos remédios. Por quê? Imagina que às vezes a receita médica vem lá 400 ml. E quando o remédio conseguido lá no SUS era só de 200 ml, por exemplo, o MG, né? Eu falei ml, mas às vezes é miligrama. Então era 400, mas o que veio de 200. Então tem que ser o responsável técnico, ele, ó, então se era 200, foi exigido 400, eu tenho que dar 2, né? Então não é um remédio, tem que dar 2. Ou o contrário, veio de 400, mas ele tem que tomar 200, então tem que cortar o remédio no meio. Então esse tipo de procedimento, quem tem que fazer é o responsável técnico. O que eu recomendo? Que existem umas caixinhas de remédio, né? E na época a gente contratou um enfermeiro que ele ia lá e fazia essa separação dos remédios. Ele uma vez por semana e ele pegava, separava os remédios, colocava na caixinha de cada um, analisava todas as receitas. Então ele dizia: bom, fulano tem que tomar esse aqui de manhã, esse à tarde, esse à noite, ou 2 de manhã, um à tarde, um à noite, aquela coisa toda. Então ficava na caixinha. A gente tinha uma relação onde constava o horário e o remédio que ele tomou e o acolhido assinava isso daí. Quem ministrava o remédio era o monitor, não era o responsável técnico, tá? Mas por quê? Porque quem separou já foi o responsável técnico. Ele deixou tudo pronto, o outro só ministrava, até por conta da dinâmica do negócio. É o ideal? Não. O ideal era que o próprio responsável técnico fizesse isso. Mas não é o que a gente vê que acontece, beleza? Então a questão de remédio, fica atento nisso. É um capítulo importante para ser avaliado com a equipe e rever aí se tem remédio vencido, se tem, enfim, algum remédio que não tenha receita, não pode em hipótese alguma, ok? Confirmado, beleza?